A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza, uma beleza fria e austera, como a da escultura. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste vídeo você vai dominar a matriz de rotação do R2, mas antes, que tal nos ambientarmos no mundo dos vetores do plano? Siga-me. Uma questão motivacional. Observe, uma simples equação, uma simples parábola. A mesma equação pode ser posta numa forma implícita, que é uma expressão envolvendo x e y e igualada a zero. Sabemos que o gráfico desta parábola é relativo a uma função de y com x, porque ao traçarmos qualquer vertical nesta curva, ocorrerá intersecção em apenas um ponto. Mas ao inclinar o eixo de simetria da parábola de um ângulo de 30 graus, por exemplo, em relação ao eixo das ordenadas, mudamos radicalmente as relações entre x e y que expressam este novo gráfico. Veja que não temos mais uma função, pois pelo menos uma vertical traçada encontra a curva em mais de um ponto. Independente de ser função ou não, por intermédio da matriz de rotação do R2, temos condições de achar a equação desta parábola inclinada. Você quer saber como? Me acompanhe. Começamos dizendo que qualquer ponto xy do plano pode ser associado a um vetor, representado pelo segmento orientado que sai da origem do plano cartesiano e termina no referido ponto. Vetor e ponto podem ser considerados de forma indistinta, e podemos escrever que o vetor U é igual a xy. O comprimento do vetor, chamado de módulo, é dado pela relação de Pitágoras e é sempre maior ou igual a zero. Ao multiplicar o vetor por um número real k, o comprimento e o sentido do mesmo poderão ser alterados, dependendo do valor de k. Note que esta multiplicação se reflete na abscissa e na ordenada do novo vetor. Agora considere o seguinte. O vetor U está todo contido no eixo horizontal do plano cartesiano e sua abscissa é x. Assim, U é igual a x0, e o vetor V está todo contido no eixo vertical do plano com ordenada y. Segue que V é igual a 0y. A soma vetorial de U com V é o vetor xy. Portanto, temos um sentido geométrico em afirmar que x0 mais 0y é igual a xy. Na soma vetorial de U com V, estes vetores são chamados de componentes do vetor soma. Depois da multiplicação de um número real por um vetor, temos esta segunda operação com vetores, que é a soma vetorial de dois vetores contidos em eixos cartesianos diferentes. Agora, a soma vetorial de dois vetores contidos no eixo das abscissas é o vetor contido no mesmo eixo cuja abscissa é a soma das abscissas dos vetores componentes. E, a soma vetorial de dois vetores contidos no eixo das ordenadas é o vetor contido no mesmo eixo cuja ordenada é a soma das ordenadas dos vetores componentes. Professor, como podemos somar dois vetores de modo geral? Boa pergunta, Yara. Para somar dois vetores quaisquer, ou seja, não importando se estão contidos em eixos ou não, temos que ter coerência com os resultados anteriores. Portanto, faça o seguinte. Decomponha cada vetor da soma em sua componente horizontal e vertical. Em seguida, agrupe os vetores componentes que estão em um mesmo eixo. Some vetorialmente estes vetores agrupados por eixos e repare que o resultado é a soma de dois vetores de eixos diferentes. Entendi, professor. A soma de dois vetores genéricos é um vetor cuja abscissa é a soma das abscissas dos vetores componentes e cuja ordenada é a soma das ordenadas dos vetores componentes. Excelente, Yara. Vamos ver uma representação geométrica deste resultado? Veja que os vetores componentes e o prolongamento dos mesmos formam um paralelogramo, cuja diagonal é o vetor soma, também chamado de vetor resultante. Então temos o conjunto dos vetores do plano com as operações de soma vetorial e produto de um número real por um vetor. O elemento neutro da soma vetorial é o vetor nulo, de abscissa e ordenadas nulas. O vetor nulo pode ser um resultado operacional de três formas. Multiplicando o número real 0 por qualquer vetor do plano, multiplicando qualquer número real pelo vetor nulo, somando vetorialmente qualquer vetor xy pelo seu inverso aditivo vetorial, que é o vetor menos x menos y, em relação ao produto de um número real por um vetor, também conhecido por produto por escalar. O elemento neutro desta operação é um número real 1. Agora explanarei sobre uma função ou aplicação muito interessante, conhecida como operador linear de rotação, ou simplesmente operador de rotação. O operador de rotação, que chamaremos de fθ, é uma aplicação que leva cada vetor do R2 a um único vetor do R2, da seguinte maneira. Fθ, aplicado no vetor V, muda a direção de V,
conforme um ângulo constante θ, transformando-o no vetor fθ de v. Isto quer dizer que, como apenas a direção do vetor é alterada, os módulos do vetor e de sua imagem são os mesmos, conforme se verifica com a relação de Pitágoras com as suas respectivas coordenadas. Operador de rotação propriedade 1. Observe o vetor azul. Ele é a soma vetorial de dois vetores vermelhos, que chamaremos de vetor componente V1 e vetor componente V2. Ao aplicar o operador de rotação nos três vetores, conforme o ângulo θ, todo o sistema de soma vetorial, ou seja, o paralelogramo da composição de vetores, rotaciona fazendo arco AB, como se fosse um sistema rígido em rotação. Desta forma, a imagem do vetor V1 é o vetor fθV1. A imagem do vetor V2 é o vetor fθV2. E a imagem da soma vetorial de V1 com V2 é o vetor fθV1 mais V2. Tendo em vista que todo o sistema de vetores foi rotacionado, percebemos que, como fθV1 e fθV2 são componentes de fθ de V1 mais V2, concluímos que o vetor de rotação aplicado numa soma de vetores é igual à soma das aplicações nestes vetores. Operador de rotação, propriedade 2. Observe o vetor V e o vetor K vezes V com K real, vetores que possuem esta relação de multiplicidade têm a mesma direção. Aplicando o operador de rotação no vetor V, e no vetor KV, estamos rotacionando os dois vetores conforme um mesmo ângulo θ. Segue que a imagem do vetor V é o vetor fθV, e a imagem do vetor KV é o vetor fθKV. Logo estes dois últimos vetores possuem a mesma direção. Além disso, como o operador de rotação não altera os módulos dos vetores, os vetores fθV e fθKV mantêm a mesma relação de multiplicidade que os vetores V e KV. Logo, o operador de rotação aplicado em um múltiplo real de um vetor V é igual ao múltiplo da imagem do vetor V. E esta é a última propriedade do operador de rotação que queríamos. Vamos agora calcular efetivamente a imagem, pela aplicação de rotação, do vetor xy igual a 1, 0. Note que os segmentos que representam o módulo, a abscissa, e a ordenada do vetor fθV, formam um triângulo retângulo onde, y' é o cateto oposto ao ângulo de rotação θ, e x' é o cateto adjacente ao ângulo de rotação. Portanto, pelas relações trigonométricas do triângulo retângulo, deduzimos que fθ do vetor 1, 0 é igual ao vetor de abscissa cosseno de θ, e de ordenada seno de θ. Desta vez, vamos calcular a imagem do vetor xy igual a 0, 1, pela aplicação de rotação. Da mesma forma, relativo à imagem do vetor 1, 0, chegamos a um triângulo retângulo. A hipotenusa mantém o módulo 1, mas temos que atribuir um valor negativo à abscissa x', pois está à esquerda da origem do sistema cartesiano. Além disso, neste caso, x' é o cateto oposto, e y' é o cateto adjacente, tendo por base o ângulo de rotação. Concluímos, por relações trigonométricas básicas, que fθ do vetor 0,1 é igual ao vetor de abscissa menos seno de θ, e ordenada cosseno de θ, matriz de rotação. Já sabemos que fθ de 1, 0, e fθ de 0,1 assumem estas imagens, mas agora queremos calcular fθ de um vetor qualquer do plano. Para isto, vamos decompor o vetor genérico xy, como uma combinação dos vetores 1, 0 e 0,1, da forma que já conhecemos. Em seguida, vamos utilizar as propriedades P1 e P2. Sim, Yara? Professor, acho que sei onde o senhor quer chegar. Sério, Yara? Então, por favor, vá à frente e explique para seus colegas a conclusão que você chegou. Com prazer. Para calcular fθ de xy, fica mais fácil se eu calcular fθ da decomposição deste vetor. Agora, utilizo a propriedade 1, que diz que o fθ da soma de dois vetores é a soma dos fθs destes vetores. Em seguida, uso a propriedade 2 para tirar o x e o y para fora do fθ. O próximo passo é substituir fθ de 1, 0, e o fθ de 0,1, por suas respectivas imagens. Faço a distributiva do x e do y. E por fim, fazemos a soma vetorial dos dois vetores do segundo membro, chegamos na expressão da imagem do vetor genérico xy, pelo operador de rotação. Excelente, obrigado Yara, pode sentar. Professor, mas esta fórmula que a Yara arranjou é muito difícil de decorar, e se cair na prova? Ferdinando, existe uma forma de guardar fθ de xy com relativa facilidade. Vejam só, vamos chamar a imagem de xy por x' e y'.
Podemos representar os vetores em questão por matrizes colunas, onde as primeiras células são abscissas, e as segundas células ordenadas, conforme vocês estão vendo. Com esta representação, se eu multiplicar a matriz 2 por 2, de primeira linha, cosseno de θ, menos seno de θ, e segunda linha, seno de θ, cosseno de θ, pelo vetor coluna xy, vou obter o vetor coluna x' y'. Por que este produto de matrizes tem informações equivalentes à imagem de fθ de x? Para entender isso, primeiro observe que estamos multiplicando uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1. A multiplicação de duas matrizes só é possível se o número de colunas da primeira matriz for o número de linhas da segunda matriz, então tudo certo neste caso. E o resultado da multiplicação de duas matrizes é uma matriz cujo número de linhas é o número de linhas da primeira matriz, e cujo número de colunas é o número de colunas da segunda matriz. Então no presente caso, uma matriz quadrada 2 por 2, vezes uma matriz coluna 2 por 1, resulta numa matriz coluna 2 por 1. No processo desta multiplicação, para obtermos x', operamos a primeira linha da primeira matriz com a única coluna da segunda matriz da seguinte forma: multiplicamos as células correspondentes e depois somamos, ou seja, x' é igual a x vezes cosseno de θ mais menos y vezes seno de θ. Por sua vez, y' é igual a x vezes seno de θ mais y vezes cosseno de θ. Então fica assim. Veja que no quadro destacado temos uma forma muito elegante de calcular fθ do vetor xy, e a matriz 2 por 2 é fácil de memorizar. Que bacana! Muito legal. Mas até agora não entendi como se calcula a equação da parábola inclinada. Daniela, estamos chegando perto. Aproveitem antes para massificar os conhecimentos. A matriz quadrada 2 por 2 que é usada no cálculo da imagem do vetor xy, pelo operador de rotação fθ, é chamada de matriz de rotação, e indicamos por tθ. Logo, fθ do vetor xy é igual a matriz tθ, vezes a matriz coluna xy. Vou mostrar para vocês a matriz de rotação em ação neste exemplo, sabendo que o vetor v é dado pelas coordenadas -1, 5, calcular a imagem de -1, 5 pela aplicação fθ quando a. O vetor v é rotacionado no sentido horário de um ângulo θ igual a 60 graus. b. O vetor v é rotacionado no sentido anti-horário pelo mesmo valor angular θ de 60 graus. Este é o esquema geométrico do exemplo. Para resolver o item A, deve-se multiplicar a matriz de rotação, com θ igual a 60 graus, pelo vetor -1, 5. E para resolver o item B, multiplica-se a matriz de rotação, agora com o ângulo θ de -60 graus pois o sentido de rotação é o anti-horário, pelo vetor -1, 5. Resolução do item A, o sentido de rotação é o horário, θ é igual a 60 graus, sabemos que seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, e cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Em seguida, construímos a matriz de rotação com estes dados. Multiplicamos a matriz de rotação pelo vetor -1, 5. Portanto, o vetor -1, 5 rotacionado em 60 graus no sentido horário, é o vetor de abscissa aproximada -4,8 e ordenada aproximada 1,6. É claro que o resultado é sempre um valor exato, mas como estamos trabalhando com valores trigonométricos irracionais, os decimais das coordenadas são dadas de forma aproximada. A resolução do item B é de forma análoga, com a observação de que como agora a rotação é no sentido anti-horário, o ângulo de rotação θ é igual a -60 graus. Logo, o vetor -1, 5 rotacionado em 60 graus no sentido anti-horário, é o vetor de abscissa aproximada 3,8 e ordenada aproximada 3,3. Algumas observações. Repararam que θ e τ-θ diferem apenas pelo sinal do seno? Note também que tθ operada no vetor xy leva ao vetor imagem x' e y'. E que t-θ operada no vetor x' e y' leva de volta ao vetor xy. Isto é indicativo de que a matriz t-θ é a inversa da matriz tθ. Mas como vocês lembram, uma matriz possui inversa apenas se seu determinante for diferente de zero. E isto é verdade para a matriz tθ, pois como vocês podem perceber, seu determinante é 1. Caros alunos, como o tempo de aula terminou, vão para casa e estudem bastante os conceitos de hoje. Amanhã vou querer um voluntário para tentar resolver na lousa a equação desta parábola inclinada, ok?
Considere o gráfico cartesiano da parábola fornecida pela equação implícita x' menos y' igual a zero. Aqui temos a mesma parábola com o vértice na origem, mas com o eixo de simetria inclinado 30 graus em relação ao eixo das ordenadas. Por isso temos outra equação g de xy igual a zero que produz a parábola inclinada. Veja que cada ponto x' y' da primeira parábola tem um ponto xy correspondente na segunda parábola, de forma que o ângulo formados pelos vetores de mesmas coordenadas destes pontos correspondentes é de 30 graus. A parábola foi inclinada no sentido horário, portanto, para que um vetor da parábola inclinada se transforme em um vetor correspondente da parábola normal, tenho que fazer f-30 de xy igual a x'y'. Mas para eu obter o vetor x'y', tenho que multiplicar a matriz de rotação t-30 graus, pelo vetor xy. Observe que a matriz de rotação que utilizamos é com o sinal negativo no seno da segunda linha, indicativo de rotação no sentido anti-horário. Multiplicando as matrizes envolvidas, chegamos nas coordenadas do vetor x'y' dadas em função das coordenadas do vetor xy. Então, temos esta correspondência de coordenadas entre as duas parábolas. Sabemos que a relação que existe entre x' e y', dos pontos da primeira parábola, é dada pela função f. Para saber a relação que existe entre x e y dos pontos da parábola inclinada, temos que substituir x' e y' em f, pelas coordenadas correspondentes em função de x e y, conforme à esquerda. Procedemos estas substituições em f para obter g de xy. Logo, expandindo e reduzindo os termos semelhantes, chegamos na equação g de xy da parábola inclinada.